Opa, tudo bem? Vou falar aqui com vocês agora sobre as principais objeções ou como quebrar as principais objeções para a constituição de uma holding. É muito comum, né? Principalmente patriarca, matriarca, comentar que eu não quero abrir a holding porque isso, porque aquilo, e aí vamos ver quais são essas objeções e como derrubar elas de uma forma simples e de uma forma que convença o nosso cliente ou o nosso futuro cliente. Mas antes, deixa eu me apresentar. Puf, colocando aí, então, meu nome, Juliano Camelo, meu Instagram @contador_holding, ou seja, nesse Instagram e nesse canal que estamos conversando, eu vou tratar muito sobre o tema holding e todos os desdobramentos dele, tanto para quem quer trabalhar em parceria, formar uma parceria para montar um projeto de holding patrimonial, de holding familiar, quanto também para quem quer entender e quer, né, constituir uma holding com o seu patrimônio, com o patrimônio da sua família. Beleza? Então vamos lá, falando sobre as objeções. É muito comum, a principal que eu escuto é: olha, eu não vou constituir essa empresa porque, veja bem, tem um gasto grande nisso aí, né? Eu até vi aqui que vai economizar imposto, mas eu tenho que gastar. Bom, aí é interessante a gente trazer a informação que não é um gasto, é um investimento. Por que é um investimento? Porque eu vou investir numa empresa, ou seja, vou construir essa empresa, mas o imposto que eu vou economizar, o imposto que a pessoa vai economizar, né, vai trazer para ela uma economia tributária a ponto de que logo, né, dentro de X meses, ela vai ter esse retorno sobre aquele valor investido ou sobre aquele valor gasto. Então, daqui a pouco, eu pago lá imposto sobre uma venda, eu já comentei isso em outro vídeo, mas teve um caso de um cliente meu, que em uma única venda, que na pessoa física ele ia tributar e pagar R$ 231.000, na pessoa jurídica, né, constituindo a holding para esse fim, né, não só para isso, mas principalmente para esse fim, em uma única venda, em vez de pagar 231 mil, ele pagou algo em torno de R$ 164.000. Ou seja, teve uma baita economia numa venda. E assim acontece também no tributo dos impostos sobre aluguel, que na pessoa física, qualquer pessoa física aí que tenha uma soma de aluguéis no mês acima de 5 mil, vai estar tributando 27,5% todo mês, enquanto que na pessoa jurídica é 11,33%. Então tem aí uma economia relevante de tributo. Então esse é uma maneira de quebrar essa objeção. Juliana, outra objeção que tem. Bom, outra muito comum que tem, objeção, quando a gente fala em holding familiar, ou seja, aquela holding que vai ser constituída com o intuito de sucessão familiar. Quando você fala para o patriarca, para a matriarca, que tem todo aquele patrimônio no nome deles e que vai constituir e depois vai doar isso para os filhos, né, as cotas vai doar para os filhos, já pensa assim, mas peraí, eu vou doar e daí como é que fica? Então, aí dentro da holding familiar, a gente consegue criar mecanismos que o poder de voto, o poder político, o poder econômico vai sempre ficar com os patriarcas. Enquanto eles viverem, eles são os donos da caneta, né? Eles que vão falar se a empresa vai para lá ou se vai para cá, se o patrimônio vai ser ou não vai ser vendido, se vai ser ou não vai ser alugado. Então, eles têm o poder. Então, você convence isso desde que você tenha esse conhecimento, esse entendimento, e aí vai mostrar, olha, você vai poder fazer aí uma doação com cláusula de usufruto, você vai fazer doação e vai ter cláusula de reversão, vai ter cláusula de incomunicabilidade, ou seja, várias cláusulas dentro da empresa, dentro do que manda a legislação, dentro daquilo que permite a legislação, tanto o Código Civil quanto as leis das SAs, que cobrem, né, que revestem os patriarcas desse cuidado, né, dessa segurança jurídica de que os filhos não vão tomar tudo sem que eles assim autorizem, certo? Posso doar e ficar com o poder, né? Ou seja, eu estou organizando, planejando a sucessão familiar sem perder o poder. Então, você convence dessa forma, né? Tendo o conhecimento disso, explicando isso para o patriarca, para a matriarca. Outra situação que acontece, que é muito comum,
essa questão que agora está até mais recente. Eu estou estou gravando isso agora final de julho, e nós tivemos recentemente aí na Câmara a questão da emenda constitucional, né? Me fugiu a palavra, mas enfim, da emenda constitucional para alterar a forma de que vão ser cobrados os tributos. Vão criar aí o IVA, o IBS, o CBS, vai eliminar o ICMS, não vai eliminar o ICMS, daqui a quanto tempo vai eliminar, ou seja, tem esse bololô todo aí sendo comentado sobre a alteração da forma de tributação, e também dentro dessa emenda constitucional, também está falando aí sobre o aumento do imposto sobre herança. No nosso caso aqui, falando especificamente do ITCMD. Então, se tem aí essa promessa de aumentar o ITCMD, bom, aí é que é mais importante constituir a holding, principalmente a holding patrimonial, a holding familiar, para que você faça a doação dessas cotas o mais breve possível, antes que esse imposto aumente. Se vai ou não vai aumentar, não sei, né? Como eu falei, hoje eu estou filmando, estou gravando numa data em que isso ainda está no meio do caminho. Da Câmara vai para o Senado vai analisar, pode ser que isso ainda volte, pode ser que isso fique para final do ano, pode ser que isso fique para o ano que vem, enfim, tem uma série de se. Então, por enquanto, a gente sabe que existe a probabilidade de, no mínimo, aumentar o imposto sobre herança, ou ficar igual ou aumentar. Mas a gente consegue aí planejar, né, de uma forma que economize isso. Então, se você tem esse conhecimento que, olha, o imposto não vai diminuir, ou ele vai ficar igual ou vai aumentar. Então, você tem essa quebra de objeção, né, comentando sobre isso. Claro que não adianta muito estudar projeto de lei, né, mas é bom estar pensando, né, verificando para que caminho ele está apontando. Está apontando para o aumento do imposto sobre herança, né, do patrimônio. Então, vamos lá estudar, planejar uma forma de pagar menos imposto. Uma delas é talvez constituindo uma holding familiar, uma holding patrimonial. Às vezes nós vamos ter aí o que nós estamos começando a chamar de holding de reserva, que é uma holding que vai ter capital mais reserva de capital, né? Mas aí isso aí é coisa para um outro dia para a gente conversar, mais específico para contadores do que até o público que quer abrir a empresa, mas sim para contadores, talvez até para advogados também entender um pouquinho. Mas, como eu falei, assunto para outro dia. Então, essas são algumas objeções atuais muito comuns que acontecem. Tem mais? É claro que tem, né? Mas qual é o ponto essencial? Cada objeção, cada senão, cada vamos ver, veja bem, que o cliente, o possível cliente vai trazer, você tem que estar entendendo, né, compreendendo. Se você não conseguiu estudar, mas que às vezes tu consiga ter um parceiro de trabalho, né, especialista, um contador, um advogado, que diga, olha, eu não entendo, mas eu sei quem entende, então vou perguntar, vamos trabalhar junto para já dar a resposta mais certa possível e quebrar essas objeções, né, para que se o cliente me pergunta e eu já respondo, ou seja, já argumento, né, já dou a resposta embasada em fatos ou em leis ou em normas, automaticamente ele vai ficando mais à vontade e vai, né, até, entre aspas, assim, abrindo mais o coração e pensando melhor sobre o assunto holding, certo? Beleza? Esse foi um vídeo curtinho aí, só trocando ideias sobre algumas objeções e como derrubar essas objeções. Espero que seja útil em algum momento para você. Se gostou, se achou bacana, achou legal, dá um joinha, dá um like aí e encaminha para quem às vezes quiser visualizar, entender, compreender um pouco mais sobre o tema holding. Beleza? Valeu, um abraço.